Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas amadas. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. E que meu irmão, minha irmã, venha me ajudar dando seu like, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho, para que essa palavra ela expande e vai a mais pessoas, viu? Porque é algo que vem do coração de Deus para o nosso coração, porque o Senhor disse que tudo passa, mas a palavra dele permanece para sempre. E hoje o que eu estou trazendo para meus amados é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 73 e verso 2. Glória a Deus. Então, vamos lá, ler a palavra de Deus. E eu quero que meus irmãos prestem bem atenção na palavra, né? Porque o Senhor vai falar conosco nesta hora, na glória a Deus, aleluia. Diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos. Nós estamos falando aqui de um servo de Deus. Ele disse, quanto a mim, quase que eu desviava dos caminhos do Senhor. Quem é esse servo de Deus? Esse servo de Deus que eu vos falo, meus irmãos, é um homem chamado de Asaf, que ele era servo de Deus, ali trabalhando na casa do Senhor. Antigamente, meus irmãos, hoje você vê, é um porteiro, né, que chega ali, limpa, às vezes ali, fica esperando os irmãos, né, mas antigamente era mais pesado, aqueles que ficavam ali na casa do Senhor, porque eram sacrifícios que ele fazia, eles matavam animais para fazer sacrifício, né? Então, com certeza, era mais pesado. E Asaf, ele vivia assim na casa do Senhor, mas dentro do coração dele entrou, meu irmão, uma inveja. Dentro do coração dele, ele murmurava. Por que que ele murmurava? Porque ele, no lugar dele olhar para o Senhor, ele foi olhar para os ímpios, as pessoas que estavam prosperando. E ele olhava para ele, ele só via luta, aflição, de tanto trabalhar na casa do Senhor. E parece que aquilo ali não ia para frente, parece que aquilo ali era como se não andasse. E ele olhava do outro lado, ele via aquelas pessoas, né, ali prosperando, felizes. Isso parece com os dias de hoje. Tem irmãos e irmãs que são servos de Deus, mas ele olha para o seu vizinho que tem um carro bom e ele não tem. Ou se ele tem um carro, não é igual ao dele, é um carro que tem, né, um carro já antigo, um carro cheio de problema, né? E eles ficam sempre olhando. Eu sou servo de Deus. E esse irmão, esse meu vizinho que é ímpio, o que é que ele está fazendo? Ele vive bem, né? Não devemos olhar para isso. Glória a Deus, aleluia. Então, Asaf, ele quase desviava dos caminhos do Senhor, porque ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda. E nós não devemos olhar. O Senhor disse que não ia ser fácil neste mundo. Só que ele não deu ouvido para esta palavra. Ele foi olhar para quem estava prosperando, meus irmãos. Tem muitas pessoas que estão olhando para aquilo que o ferrugem e a traça vai consumir. Ele não estava fazendo a obra do Senhor, porque ele não estava assim, dizendo, eu vou fazer a obra do Senhor, porque o Senhor preparou um caminho para mim, o Senhor preparou um lugar para mim maravilhoso, e esse lugar eu vou viver eterno, então vale a pena eu fazer isso e isso aqui na casa do Senhor. Não. Ele achou que tudo que estava fazendo para o Senhor era em vão. E para quem que ele estava olhando? Quando ele aumentou a inveja dentro do coração dele, ele estava olhando, meus irmãos, para os arrogantes, pessoa má que estava prosperando. Então ele abriu os olhos e ele olhou o soberbo, o violento, os que zombava, falava maldade, né? Aquelas pessoas que abriam a boca para falar até contra Deus. Era essas pessoas que ele estava olhando. E ele dizia que essas pessoas, eles eram fortes, eles eram umas pessoas que não tinham aflição, né? Então, ali,
Ele pensava que a vida dele não era prestável. No versículo 13 diz assim: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu trabalho, sou castigado no sol, na manhã. Se eu tivesse pesado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos filhos de Deus. Se eu abrir a boca, o Senhor, é rapidamente que ele vai me jogar um castigo. Olha o que ele estava pensando. E ele olhava para os ímpios xingava, dizia coisa, e cada dia aqueles ímpios estava prosperando. E é o que está acontecendo hoje, né? Você olha do lado, aquela pessoa tem uma casa bonita, viagens para fora do país, né? Filhos trabalhando em lugares maravilhosos, criança nas escolas particulares. E às vezes nós olhamos para nosso eu. Meu Deus, que vida é essa? Aquele que não te serve está vivendo melhor. E por causa disso, Asaf quase perdeu a salvação dele. Então, meus irmãos, não olha para a direita, não olha para a esquerda. O Senhor disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. O mundo tudo pode, mas não convém nós fazer as coisas que o mundo faz. Eu posso, mas não é lícito e nem convém eu fazer. O mundo não conhece a palavra de Deus e Asaf não entendeu isso. O mundo, meus irmãos, ele diz: eu vou para a festa, ele vai. O mundo diz: eu vou beber, ele vai. O mundo diz: eu vou me prostituir, ele vai. O mundo diz: eu vou largar minha mulher por outra mais nova, ele faz isso. Mas, meus irmãos, o povo de Deus tem que renunciar ao nosso desejo da nossa carne. O Senhor diz que nós temos que ser santo porque o Senhor é santo. E Asaf estava olhando não para o Todo-Poderoso Deus. Ele estava olhando para o soberbo. E ali entrou uma amargura no coração dele. Pela inveja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele disse: é inútil eu continuar com meu coração puro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, aconteceu isso com ele. Ele ficou com o coração dele amargurado. Porque ele viu os ímpios prosperando e ele não. Ele só trabalhava pela manhã cedo. Os ímpios estavam dormindo numa boa e ele estava de manhã fazendo sacrifício. E ali ele começou a murmurar. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus vem dizer, até que, lá no versículo 17, entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o final deles. De quem deles? Dos ímpios. Ele era um servo de Deus que não orava. Era aquele servo de Deus que ia para a igreja. Ele ia para os cultos, para o círculo de oração, chamando para o dia de hoje. Ele ia para as campanhas, ele ia para a escola bíblica. Mas ele não orava. Só era aquela religiosidade, dizer que estava fazendo para o Senhor. Ele não era uma pessoa de oração. E aquele que não ora não vigia. Aquele que não vigia não ora. Entendeu, meu irmão? O Senhor diz que vigiai e orai. Então tem que ser o conjunto completo, os dois. Mas ele não fazia isso. Ele ia para a igreja, mas ele nem vigiava e ele nem orava. E é o que hoje está acontecendo no meio dos irmãos, no meio da igreja. Até que ele entrou no santuário do Senhor. E quando ele começou a orar, o Senhor mostrou para ele o fim dos ímpios. Que ali é um tempo provisório. Os ímpios têm uma boa vida na terra, mas ele passa como palha seca. Glória a Deus, aleluia. Então não vai olhar para a vida boa dele. Não vai olhar para a mansão, para os carros, para o churrasco, para a roupa de marca não, meus irmãos. Porque o dia do mal para ele está sendo preparado. Glória a Deus.
E os justos vão florescer como o Líbano na água, na beira da água. Glória a Deus, aleluia. Continuando lendo a palavra. Ele disse, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pôs em lugar escorregadios e os faz cair na destruição. O Senhor, ele coloca esses ímpios num lugar escorregadio e faz cair na destruição. E é no instante. São totalmente aniquilados do terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim o Senhor despertará e desprezará a imagem deles. Tá vendo? Os ímpios, eles vão ser aniquilados. Os pés dele estão no lugar escorregadio. Não devemos olhar. E eles vão passar. E as pessoas já não vão mais lembrar. Glória a Deus. Aí ele disse assim, mas tu, Senhor, no entanto, sempre esteve comigo. Tu me segura pela minha mão direita. Tu me guia com o teu conselho. E depois me recebe na glória. Aqui, meus irmãos, nós podemos ter aflição na terra, mas o Senhor diz que guia nós. O Senhor, ele diz que segura pela nossa mão direita. E o Senhor disse que ainda nos recebe na glória naquele grande dia. Mas para os ímpios, que só estão agarrados na riqueza na terra, o Senhor vai dizer, afastai de mim, maldito, para o fogo eterno. Lembra que o Senhor disse que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha de que um rico se salvar. Meus irmãos, não olha para a riqueza, não olha para esse mundo cheio de riqueza, porque não vai ficar nada, meus irmãos. Tudo vai virar terra, tudo vai virar cinza. Não vai ficar nem raiz nem ramo. E aqueles ricos, meus irmãos, eles não vão levar nada. E ainda não vão ser recebidos na glória. Nem todos os ricos vai acontecer isso. Mas aqueles ricos soberbos, arrogantes, que acham que o Deus dele é a riqueza, aqueles, meus irmãos, os pés dele tá no escorrego ali, no ponto de já cair no abismo. Glória a Deus, aleluia. Quem tenho eu no céu além de ti? Ele diz para o Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? Não existe outro além do Senhor. Não existe. Glória a Deus, aleluia. Então não faça que nem Asaf, que quase ele foi desviando porque ele foi olhar para a riqueza da terra, meus irmãos. Não vamos fazer igual ele. No mundo, nós somos desprezados, às vezes, rejeitados, odiados, por amor do nome de Jesus. Mas ele deixou já dito isso. Ele disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Do jeito que eu fui odiado, vocês também vão ser odiados. E eu lembro que Paulo se alegrava quando apanhava e era humilhado e era odiado pelo nome de Jesus. Ele disse que nem merecia apanhar pelo nome de Jesus. Ele se achava, era privilegiado de ser humilhado pelo nome do Todo-Poderoso. Sabia, meus irmãos? Então vale a pena nós renunciar. Eu posso porque o Senhor me fortalece. Muitas vezes a pessoa diz, eu não sou livre, porque eu não posso ir para tal lugar, não posso ir para isso, não posso ir para aquilo. Você é livre para adorar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Mas o mundo está escravizado no pecado, está preso no pecado. Às vezes eles não querem ir se drogar, mas o pecado faz ele ir. Às vezes eles não querem ir beber, mas o pecado faz ele ir. Então ele está preso ali. Quem é livre é nós, porque nós não vamos fazer aquilo que o pecado nos mostra para nós fazer. Pois é, meus irmãos, é uma palavra que o Senhor me entregou para que eu passasse para meus irmãos. Não tenha inveja dos ímpios, né? Porque os ímpios, eles passam como a folha seca e no fim só sobra cinza. Então vamos se alegrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos sofrer as aflições, mas acreditando que o nosso Senhor está segurado na nossa mão direita. Lembra que ele falou em Salmo 91, verso 7?
1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido? Pois não vale a pena, meus irmãos, nós olhar para nosso vizinho rico, para alguém que está só prosperando e parece que nós não vamos para frente. Glória a Deus, o Senhor sempre esteve contigo, o Senhor sempre está te guiando, o Senhor sempre está te dando livramento, o Senhor sempre está cuidando de ti. E no fim, meus irmãos, o Senhor disse que tu vai para a glória, para a morada celestial, para a mansão que Ele preparou. Mas os ímpios, meus irmãos, o Senhor disse, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, eu nem te conheço. Que palavra forte, né, meus irmãos? Vindo do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para meus irmãos hoje. Tome posse dessa palavra e não olha para quem está enricando cada dia mais em cima do pobre, do pequeno, porque muitos, meus irmãos, estão tirando do pequeno para enricar, né? O que adianta a pessoa estar comendo uma comida que é uma comida roubada, né, de alguém que enganou aquele pobre? Então, não vamos olhar para esse tipo de gente. Vamos olhar para Jesus, porque mesmo Ele sendo o grande eu sou, o Deus, dono do céu e da terra, de todas as coisas, mas Ele nasceu numa manjedoura e nem por isso Ele murmurou. Glória a Deus, aleluia, porque neste mundo, meus irmãos, neste mundo, tudo é passageiro, tudo passa. O Senhor disse que nós vamos comer, nós devemos comer o melhor da terra, e Ele dá o melhor para nós. Ele dá o melhor para nós. Glória a Deus, aleluia. Só apenas faça que nem Asaf. O que foi que Asaf fez? Ele entrou no Santo dos Santos, no átrio do Senhor, e foi orar. E o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu onde era que ele estava errando. Então bota teu joelho no chão e ora: Senhor, onde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou entristecendo o Santo Espírito? Glória a Deus. E ele fez isso, né? Não faz os primeiros atos de Asaf, porque o ato que Asaf fez foi ter inveja dos arrogantes, dos soberbos. Mas o segundo ato dele foi entrar, glória a Deus, no santuário de Deus. E descobriu através que ele foi para a presença de Deus orar. E o Senhor mostrou o que vai acontecer com os ímpios. Glória a Deus, aleluia. Então seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de oração. Porque o Senhor vai te mostrar para que tu não venha ser enganado. Que Deus venha te abençoar grandiosamente, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.